Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre O País das Neves, de Yasunari Kawabata. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de deixar um comentário e também de se inscrever no canal, que tudo isso é muito importante. Para quem está acompanhando aqui o canal, percebeu, né, que enfim, estou vivendo um momento um pouco atípico e uma rotina um pouco intensa, então a leitura fica um pouco complicada nesse cenário, então eu tenho optado por livros curtinhos que sirvam para eu ler no trajeto para os lugares, né? Que dê para pegar no trem ali e ler por um período, né? E faço isso na ida e na volta. E aí a leitura acaba fluindo bem e com livros curtos você não tem muito aquela sensação maçante de parecer que não está andando, né? E um certo desânimo em relação a isso. É tudo muito rápido e você acaba fluindo bem. E esse livro coube perfeitamente para esse propósito, ele é bem curtinho. Ele tem aí por volta de 150 páginas. E é de uma literatura que eu queria explorar mais, né? Literatura japonesa. Eu comecei a ter contato com a literatura asiática com o Pachinko. Acho que é Min-Jin Lee o nome da autora. E ali foi um choque cultural, assim, porque você percebe que, na verdade, a gente conhece muito pouco sobre Coreia, Japão, China, e a gente tem uma visão muito generalista, né, disso tudo. E, na verdade, não, são culturas muito diferentes e, inclusive, existe uma rixa entre esses povos por todo um passado colonial e etc. Então, é muito interessante conhecer esse tipo de literatura, primeiro porque supre uma lacuna histórica que a maioria de nós tem, a gente não costuma estudar muito esses países, essa cultura na escola. Então a gente pouco conhece, então esses livros acabam preenchendo um pouco isso e trazendo muitas informações relevantes, né? No caso do Pachinko é um romance histórico, então todo o pano de fundo que tem ali na leitura é real, né? Aqui não, aqui é outro caso, então, enfim, então é muito interessante e eu conheço muito pouco dessas literaturas e é algo que costuma ficar no meu radar do, vamos explorar mais, vamos conhecer, né? Eu tenho esse interesse de conhecer literaturas de países que eu conheço pouco. Então, nos japoneses, eu li um do Murakami ano passado, né? O Incolor Tsuru Tazaki e seus anos de peregrinação. E esse ano eu peguei esse aqui, que foi meio por acaso, inclusive, né? Eu comprei numa livraria porque o outro livro que eu estava procurando não tinha. Então eu acabei pegando esse porque eu já tinha ouvido falar do Kawabata, mas também o título foi meio aleatório. Eu não tinha na cabeça especificamente, vou ler O País das Neves. Foi meio no improviso, mas enfim, rendeu bastante. E então vamos comentar um pouquinho sobre a edição. É da editora Estação Liberdade, ele tem essa capa dourada, aqui o fundo, tem essas orelhas e vem com esse marca-página que eu achei muito bonito. E aí pra assim, quem não gosta muito, ele é com folhas brancas. Dessa vez, confesso que não me incomodou. Algumas edições e às vezes o contexto que eu estou lendo esses livros me incomoda, principalmente quando você está lendo e tem luz do sol muito forte que bate diretamente na página. Nossa, fica uma claridade assim, que você tem que fazer um esforço duplo para ler, né? O primeiro só para conseguir vencer o reflexo do sol e outro para ler de fato. Então, páginas brancas me incomodam um pouco nesse sentido. Mas, nesse caso aqui, até que não me incomodou, não teve nenhuma situação que me atrapalhou. A diagramação dele bem tranquilinha, não são muitas palavras por página, então a leitura flui muito bem, né? Não tem muito o que falar. Como é um livro curto, vai andando. A única coisa que me incomodou um pouco é que não tem divisão de capítulos. Eu confesso que isso me deixou um pouco frustrado, porque eu gosto de encerrar uma ideia quando eu tô lendo, sabe? Quando você lê um capítulo, você consegue pelo menos traçar um início, meio e fim do que aconteceu naquele capítulo. Você sabe como que a história tá avançando. E facilita até para sua leitura. Então, sei lá, nesse trajeto eu vou tentar ler um capítulo, ou dois, sei lá, enfim. Os capítulos acabam botando um ponto final, né? Geralmente o outro capítulo vai abordar uma outra coisa, te dá uma sensação de encerramos uma ideia. Nesse livro não tem, ele é corrido do início ao fim. Então você acaba parando meio no tranco mesmo, né? Sei lá, no meu caso era, cheguei na rua, né? Saí da estação, cheguei na rua, parei de ler.
e para ali no meio do assunto. Eu acho isso um pouco ruim para essa construção que a gente vai fazendo da história, de se encerrar bruscamente no meio de alguma coisa. Mas fazer o quê? Outra questão aqui da edição é que eles mantêm vários termos em japonês. E alguns porque realmente descrevem coisas especificamente japonesas, então acho que não teria muita outra maneira de descrever, mas outros casos não. E aí, nessas horas, para mim, falta aquela nota de rodapé, aquela, né, uma mini explicação do assunto. Algumas têm, mas não todas. E aí chegou um momento que eu comecei a ter que pesquisar na internet o que significava, imagens daquilo, que eu não gosto muito, porque atrapalha a sua leitura, né? Ainda mais eu que estava lendo no trem, aí você para de ler, pega o celular, pesquisa. Não gosto muito desse tipo de situação. E, infelizmente, é muito comum. Nos últimos livros que eu tenho lido, direto aparecem várias palavras em outros idiomas e muitos nem tradução têm. Eu acho isso péssimo, né? Primeiro porque às vezes vem de idiomas que não são comuns, né? A gente não conhece, não é algo comum, por exemplo, a gente saber francês. Então, aí vem lá uma frase inteira em francês, você fica esperando uma tradução. Não tem. E outros porque às vezes, sei lá, só porque é inglês ou espanhol, às vezes a editora não acha necessário colocar uma tradução, o que eu acho ruim porque às vezes sim, precisa colocar, nem todo mundo sabe inglês e espanhol. Enfim, eu acho negativo você ter que parar de ler para pesquisar. O livro é muito fluido, assim, então você vai acompanhando a história, as coisas vão avançando de uma forma boa. E eu gostei muito mais da escrita do Kawabata do que da escrita do Murakami. Então no Murakami você sente diversos momentos que a leitura estava muito parada, que, enfim, eu não gostei do final, achei que tinha tanta coisa para explorar naquela temática que não rolou, né? E também não gostei muito da escrita, eu achei tudo muito raso, né? Lá no livro que eu li do Murakami. O Kawabata não, ele transita um pouco melhor entre não complicar demais, não trazer uma erudição muito grande assim na escrita, mas ainda assim ter uma certa poesia. Eu acho as descrições de paisagem dele aqui no livro, né, nesse contexto, né, o País das Neves. Então, quando ele descreve essas cenas com neve, de noite, né, é muito bonito. Você consegue imaginar bem a cena e você forma na cabeça uma imagem assim muito bonita. Então ele tem essa habilidade de escrever de forma simples, mas ainda com uma certa poesia que você consegue visualizar esses ambientes que ele está descrevendo e ver que realmente é bem bonito. E outros jogos assim que ele faz para descrever algumas cenas que também é muito legal. Então logo no começo tem um que ele descreve toda uma cena através de uma janela, né? É uma coisa engraçada assim, do tipo, existe a janela do trem e ao mesmo tempo que você consegue ver fora por conta da luz, você também consegue ver refletido o que está acontecendo dentro. Então fica aquela somatória, né, de coisas. Você consegue ver através do vidro, mas também o reflexo do vidro do ambiente interno, né? Então fica esses dois ambientes no vidro e ele vai descrevendo toda uma cena assim que é muito legal, essa coisa do reflexo, né? Então ele domina bem, a escrita dele é mais interessante de ler. Para quem não gosta de finais em aberto, esse livro tem um final totalmente em aberto, não tem uma resposta e fica aquele gostinho de quero mais, porque você gostaria de saber o fato, né, final ali geraria, né, nesses personagens. Então você fica realmente, putz, queria que tivesse estendido um pouco mais essa história para você entender. No livro como um todo ele deixa muita coisa em aberto, né? Para gerar um pouco, acho que essa dúvida mesmo. Ele não é um autor, pelo menos nesse livro, de deixar as coisas muito definidas. Até nesse triângulo amoroso que rola na história, fica quase um falso triângulo amoroso porque ele não fecha essas pontas. Ele não delimita, fica em aberto. A relação desses personagens é muito misteriosa, você não sabe muito sobre eles e a relação entre eles. Existe um passado aí que fica meio obscuro, em nenhum momento ele aprofunda e fala, porque aconteceu isso. E os três acabam, os três não, as mulheres desse triângulo amoroso acabam tendo mais relação com uma outra família que aparece no livro, e você também pouco sabe como que foi essa relação, tem só uns boatos aqui e ali, que negam, mas também não confirmam, não contam a história real.
Então o livro vai permeando dessa maneira. É um livro que vem falar muito sobre solidão, né? Sobre essa frieza, sobre relações humanas. Então, basicamente, a gente acompanha a história de Shimamura e de Komako, né? Os dois são muito diferentes. Ela é aprendiz de geisha, inclusive o livro traz bastante esse lado de como que funciona, na verdade, né, a questão das geishas. Não sei porquê, mas de uma forma meio popular, assim, acabou colocando as geishas num lugar de prostituição, basicamente, né, como se elas fossem garotas de programa, o que não é, na verdade. Elas são uma forma de entretenimento, na verdade, né, então elas são pagas para entreter um grupo, como, né, tocando. É muito cultural que elas toquem shamisen, que é um instrumento de corda japonês, às vezes com dança, com um pouco de teatro japonês, com poemas, enfim. Então justamente essas expressões artísticas que elas aprendem é o que elas usam em diversos ambientes. Então, às vezes, sei lá, elas trabalham num restaurante, entretêm os clientes com isso, ou, sei lá, enfim, vários ambientes diferentes, e elas recebem por isso. Elas não necessariamente têm um envolvimento amoroso com os clientes, etc. E, inclusive, no começo do livro, a Komako reforça isso, né? Que ela só teria se ela quisesse, se ela permitisse. Não é intrínseco à profissão dela. Então, esse contexto é bem falado aqui, né? Eles falam sobre esse aprendizado da dança, do shamisen, etc. E aí existe um pouco esse conflito, porque a Komako, você percebe que emocionalmente ela é mal resolvida, né? Ela é muito nova, ela é muito intensa, enquanto o Shimamura, ele é um pouco frio demais, porque ele está em outro momento de vida, ele é bem mais velho que ela. Ele já, né, tem um casamento, já tem filhos, né? Ele faz essas viagens assim puramente para curtir, ele é um pouco entediado com a vida, sabe? Então ele tá um pouco nesse tédio, sem muito o que fazer, e aí ele viaja, passeia por aí, descobrindo coisas novas. Ele gosta muito de dança, então ele gosta de dança japonesa, depois ele começa a conhecer dança ocidental, e ele começa a pesquisar um pouco sobre isso, mas é um pouco nesse lugar de assim, de quem tá fazendo tudo por hobby, por não ter mais nada para fazer. E ela não, né? Ela não só não tem essa mesma personalidade que ele, como ela tem que ralar para viver, né? Não é à toa que ela tem que trabalhar bastante para conseguir se manter de alguma forma. Ela tem um rolo lá também com uma pessoa, mas que também não aparece no livro, ela só menciona. Mas ela tem esses problemas, ela acaba exagerando muito na bebida, né? O tempo todo ela parece bêbada, com, enfim, várias consequências disso. E você percebe que ela espera alguma coisa dele, né? Isso que eu acho que é um pouco triste na leitura, porque não sei, você não sabe exatamente o que ela espera, se ela gostaria de se casar com ele, se ela queria um relacionamento com ele, alguma coisa assim, mas ela espera alguma coisa, né? E em diversos momentos fica claro que ela espera que ele diga alguma coisa, que ele faça alguma coisa, e ele não corresponde, ele não faz da maneira como ela gostaria que fosse. E isso traz bastante decepção para ela. Porque justamente acho que por esse estilo de vida que ele tem, né? Além dele ser mais velho, já ter vivido mais coisas, ele tá nesse momento onde ele, na verdade, não tá muito interessado em nada. Ele tá vivendo, explorando algumas coisas, mas sem muito interesse nisso também. E nesse meio termo, apesar dele ter uma atração pela Komako, ele também se interessa pela Yoko, que é quem fecha esse triângulo amoroso, mas ela é mais misteriosa ainda porque, né, você pouco sabe sobre ela. A Komako tem ali um ciúminho, as duas têm uma relação meio esquisita, mas você acaba não sabendo muita coisa. No fundo você percebe que existe, existe ou existiu em algum momento uma relação um pouco mais forte entre o Shimamura e a Komako. Ele vai para esse lugar, ele visita esse lugar por anos, né? Pelo menos uma vez por ano ele passa lá, depois ele acaba passando uma temporada maior e ela sempre está atrás dele, eles estão sempre muito próximos. Em algum momento dá a entender que eles já tiveram uma relação, mas fica nesse
nessa dúvida do que exatamente eles já tiveram, para onde isso vai e o que cada um espera disso, né? Ela tem uma questão de não querer se despedir dele, né? De não, enfim, de não conseguir. E o final tem, enfim, uma reviravolta um pouco chocante, assim, e você acaba não sabendo mais porque o livro se encerra ali. Mas com certeza vale a experiência. Eu gostei muito mais da leitura japonesa aqui do Kawabata do que do Murakami. Talvez em outros títulos eu goste mais do Murakami, e enfim, quero conhecer mais o trabalho do Kawabata, mas eu achei bem interessante, tem descrições muito bonitas de paisagem, principalmente. São personagens complexos e indefinidos, então, como eu falei, quem não gosta muito das coisas fechadinhas, talvez não goste muito dessa leitura. E também porque a Komako acaba se humilhando bastante aqui nessa história, né, querendo um pouco dessa atenção e confirmação dele, que não vem. Mas, enfim, eu gostei da experiência, é um livro interessante, você conhece bastante coisa cultural ali do Japão, também funciona nesse aspecto. Foi uma experiência interessante, um livro mega curtinho, dá pra ler aí rapidinho, menos de uma semana você consegue terminar. Então fica aqui meu relato de experiência do O País das Neves, do Murakami. Quem gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, comente, recomende outras leituras desses autores que eu mencionei ou de outros que vocês conheçam e acham interessante eu conhecer. Se inscrevam no canal, acompanhem nas minhas redes sociais, todas ficam aqui na descrição do vídeo e até a próxima.